Os mamíferos são animais vertebrados, pertencentes à classe Mammalia, que se destacam pela presença de pelos e pela produção de leite. Atualmente, existem cerca de mais de 5.300 espécies de mamíferos conhecidas, sendo o ser humano uma dessas. As características gerais dos mamíferos são pelos, glândulas mamárias, coração com 4 câmaras, sendo essas características responsáveis por garantir uma eficiente circulação sanguínea, separando o sangue oxigenado do sangue não oxigenado. Outras importantes características são respiração pulmonar, sistema circulatório fechado, dentes diferenciados, endotermia, onde os mamíferos são endotérmicos, ou seja, regulam a temperatura do corpo internamente, independentemente da temperatura do ambiente. Seu sistema nervoso também é bem desenvolvido. Além disso, podemos citar como características específicas o diafragma, onde os mamíferos possuem um diafragma, que é um músculo separando a cavidade torácica da cavidade abdominal. Ele é importante para auxiliar a respiração. Também podemos citar as adaptações alimentares, onde os mamíferos apresentam diferentes adaptações alimentares, como por exemplo os herbívoros e os carnívoros. Na sua reprodução, os mamíferos apresentam uma reprodução sexuada, com fecundação interna e desenvolvimento direto, ou seja, os filhotes nascem completamente formados, com exceção dos marsupiais, que têm um desenvolvimento mais curto no útero e completam o desenvolvimento em um marsúpio. Os mamíferos são divididos em 3 grupos: os monotremados, que põem ovos, os marsupiais, que têm marsúpio, e os placentários, que desenvolvem o filhote dentro do útero. Falando agora sobre os mamíferos aquáticos, podemos dizer que os mamíferos aquáticos são animais com adaptações para viver na água. Mamífero aquático é a forma como são chamados algumas espécies de mamíferos que compartilham uma série de adaptações morfológicas e fisiológicas que garantem o desempenho total ou parcial de suas atividades vitais na água. Por serem mamíferos, possuem pelos dispersos ao longo do corpo, pelo menos durante alguma fase de sua vida. Necessitam de oxigênio, pois respiram por meio de pulmões, gestam e amamentam suas crias com leites espessos e gordurosos, por longos períodos. Este grupo faunístico, cuja origem evolutiva é diversa, é composto por cetáceos, como baleias e golfinhos, da ordem Cetartiodactyla, sirênios, como peixes-bois e ducongos, da ordem Sirenia, pinépides, como focas, morsas, lobos e leões marinhos, da ordem Carnivora, subordem Pinnipedia, lontras, da ordem carnívora da família Mustelidae, subfamília Lutrinae, e um representante da família Ursidae, o urso polar, da ordem carnívora. Sim, o urso polar também é considerado um mamífero aquático. Entretanto, há aquelas que também dependem de porções terrestres para desempenhar algumas atividades de manutenção, o que faz com que sejam considerados mamíferos de hábito semiaquático. Os mamíferos aquáticos são animais que produzem uma variedade de sons, em sua grande maioria utilizados para comunicação. De forma muito peculiar, os golfinhos e baleias dentadas, também conhecidas como odontocetos, possuem um sofisticado sistema acústico de ecolocalização que lhes permitem obter informações sobre o ambiente, como distância, formato, tamanho e textura de objetos, em especial detectar presas. São inúmeras as peculiaridades dos mamíferos aquáticos, mas existem aquelas que se destacam por particularidades específicas. O cachalote, por exemplo, possui a capacidade de realizar mergulhos profundos e duradouros, chegando a até cerca de 5.000 metros de profundidade e permanecendo sem respirar por mais de 2 horas. Por sua vez, as jubartes possuem a habilidade de emitir padrões variados de sons, além de serem capazes de percorrer mais de 8.000 quilômetros durante a migração, e vale mencionar ainda a baleia azul, considerada o maior mamífero do mundo, alcançando até 30 metros e 200 toneladas. No Brasil, ocorrem de forma contínua ou ocasional 48 espécies de cetáceos, entre baleias, botos e golfinhos, 7 espécies de pinnípedes, dentre focas, lobos marinhos, elefante marinho e leão marinho, 2 espécies de lontras, ariranha e lontra neotropical, e 2 de sirênios, peixe-boi marinho e peixe-boi da Amazônia. Ainda que este grupo seja amplamente protegido pelas leis ambientais, algumas espécies são categorizadas em distintos estados de conservação, do mais baixo ao mais crítico, tanto a nível local quanto mundial. Dentre as inúmeras ameaças enfrentadas pelos mamíferos aquáticos estão as interações negativas com a pesca, capturas intencionais e acidentais, a degradação de habitats, entre outros fatores antropogênicos. De um modo geral, são espécies com baixas taxas reprodutivas, crescimento lento e bioacumuladores, além de outras características biológicas que os tornam mais vulneráveis que de outros grupos taxonômicos. A reprodução dos mamíferos aquáticos, assim como em outros mamíferos, ocorre por meio da fecundação interna,
onde o macho introduz o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento do filhote se dá no útero materno, com um período de gestação variável entre as espécies. Após o nascimento, os filhotes são amamentados pela mãe com leite produzido pelas glândulas mamárias. Dividindo em partes esse processo, temos que a fecundação interna ocorre quando há a união do espermatozoide com o óvulo dentro do corpo da fêmea. Depois disso, temos a gestação, onde o filhote se desenvolve no útero materno com um período que varia conforme a espécie. A posteriori ocorre o nascimento, onde os filhotes nascem vivos e, em geral, as espécies marinhas costumam ter apenas um filhote por vez. E depois disso, temos a amamentação, onde os filhotes são alimentados com leite materno produzido pelas glândulas mamárias. Os mamíferos marinhos, em geral, têm um período de reprodução definido, com épocas que favorecem a sobrevivência dos filhotes. As características específicas dos mamíferos aquáticos são: os cetáceos, que correspondem às baleias e golfinhos, têm uma gestação que dura de 11 a 12 meses, com uma amamentação que dura cerca de 7 meses. Já os sirênios, que correspondem aos peixe-bois, têm um período de gestação que varia de 12 a 14 meses, com filhotes nascendo com cerca de 60 a 105 centímetros de comprimento e pesando entre 10 a 15 quilos. Mulheres na ciência. Reportagem. O Laboratório de Mamíferos Aquáticos do INPA comemora 50 anos de ações em prol da conservação. Vera da Silva é coordenadora do laboratório desde 1996 e pesquisa duas espécies amazônicas, o peixe-boi e o boto vermelho, há mais de 40 anos. A bióloga é a primeira mulher das Américas a ser membro honorário da maior organização internacional de mamíferos aquáticos. Abre aspas. Estamos deixando um legado, uma base importante para as próximas gerações. Mas ainda temos muito a fazer, porque os mamíferos aquáticos da Amazônia são animais extremamente vulneráveis e sensíveis às condições de mudanças ambientais, principalmente do ambiente aquático. E cabe a nós, sociedade, proteger esses animais e se dedicar mais à conservação das espécies amazônicas. Fecha aspas. Conclui a pesquisadora, doutora em Ecologia e Reprodução de Mamíferos pela Universidade de Cambridge. Programa de Educação Ambiental. O LMA, em parceria com a AMPA, participa do Programa de Educação Ambiental, que tem como principal objetivo promover o envolvimento da sociedade no cuidado e proteção dos mamíferos aquáticos da Amazônia e dos ecossistemas. Atualmente, o programa promove dezenas de atividades de educação ambiental para os mais diferentes grupos, em locais como o Parque Aquático Robin Best, no INPA, em escolas de Manaus e outros municípios, além de comunidades ribeirinhas, onde são realizadas as solturas dos peixes-boi. Histórias, pesquisas e ações para a conservação dos mamíferos aquáticos da Amazônia estão eternizados nesses 50 anos de atuação do Laboratório de Mamíferos Aquáticos, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A contribuição do laboratório para a conservação desses animais reúne vários estudos e ações inéditas, desde entrevistas com pescadores sobre a caça ilegal de peixe-boi, até a pesquisa de fórmula láctea que se assemelha ao leite da espécie para reabilitar os filhotes. A pesquisadora do INPA e coordenadora do LMA, Vera da Silva, comenta que um dos períodos mais importantes, no início, foi entre os anos de 1975 e 1985. Abre aspas. Foi um período de muita produtividade científica no laboratório. Conseguimos obter dados de crescimentos dos animais em cativeiro, começamos o estudo de metabolismo e fisiologia inéditos para a espécie, dentre outras pesquisas importantes. Fecha aspas. Comenta a pesquisadora. Mudanças climáticas e mamíferos marinhos, uma visão geral. Embora muitas pessoas já tenham ouvido falar das mudanças climáticas, aprender como elas funcionam pode contribuir muito para a compreensão do seu impacto. Cientistas da Comissão de Mamíferos Marinhos publicaram recentemente um estudo avaliando os efeitos das mudanças climáticas sobre os mamíferos marinhos nas águas dos Estados Unidos. Eles identificaram o aumento do carbono atmosférico como o principal responsável pelas mudanças climáticas nos oceanos do mundo. Entender o que está acontecendo
começa com a compreensão de que o carbono é um elemento essencial encontrado em todos os seres vivos, sendo a espinha dorsal química da vida na Terra. Como humanos, respiramos oxigênio e expiramos CO2, enquanto as plantas respiram CO2 e liberam oxigênio. O CO2 é um gás de efeito estufa que retém o calor do Sol, permitindo que a Terra permaneça aquecida em vez de congelar. A quantidade de carbono na Terra é estática. É a mesma quantidade que sempre tivemos. Ele viaja da atmosfera para os organismos e de volta para a atmosfera de novo. Este ciclo do carbono, historicamente, permitiu que a Terra mantivesse a quantidade de CO2 na atmosfera equilibrada. Este ciclo mudou durante a Revolução Industrial, quando os humanos começaram a queimar grandes quantidades de combustíveis fósseis que foram formados a partir da energia armazenada de plantas e animais que morreram há milhões de anos. O carbono, que havia sido enterrado na Terra por milhões de anos, estava sendo liberado na atmosfera em uma taxa rápida. Pela primeira vez na história, o planeta começou a ter dificuldades em manter a quantidade de carbono na atmosfera em um nível razoável, resultando no que hoje chamamos de mudança climática. Os oceanos sempre desempenharam um papel importante na regulação do carbono, pois são o que chamamos de sumidouros de carbono, o que significa que absorvem mais carbono do que liberam. Com o aumento do carbono na atmosfera, os oceanos do mundo agora lutam para absorver mais carbono do que nunca, o que está causando impactos profundos nos mamíferos marinhos que os habitam. Regiões polares. Caracterizadas por baixas temperaturas, disponibilidade limitada de alimentos, climas rigorosos e sazonalidade extrema, as regiões polares são um desafio para a vida. As espécies que habitam o Ártico e a Antártida desenvolveram diversas adaptações fisiológicas, morfológicas e comportamentais para sobreviver nessas condições desafiadoras. Mas onde fica o Ártico e onde está a Antártida? O Ártico fica no hemisfério norte, enquanto a Antártida fica no hemisfério sul. Espécies icônicas do Ártico incluem o urso polar, a raposa do Ártico, o narval, a morsa e a foca barbuda. Em contraste, a Antártida abriga espécies como a foca leopardo, os pinguins imperador e os pinguins de Adélia, e a lagopode das rochas, uma ave de caça de médio porte. Como as espécies lidam com as temperaturas congelantes? As temperaturas do ar nas regiões polares podem ocasionalmente cair para menos 60 graus Celsius, enquanto as temperaturas oceânicas estão próximas de zero. Para manter uma temperatura interna estável, os organismos devem empregar estratégias para minimizar a perda de calor por condução, convecção, radiação e evaporação. Uma adaptação comum é a evolução de um corpo arredondado para reduzir a área de superfície exposta. Por exemplo, as morsas têm um corpo grande e tubular, com extremidades projetadas mínimas, como orelhas ou cauda visíveis, reduzindo a perda de calor por condução e convecção. Cultura oceânica. Cultura oceânica é um movimento internacional com o objetivo de compreender e estudar os porquês da preservação e manejo sustentável do oceano. Trata-se de restaurar a conexão primordial da espécie humana como manancial de sua origem biológica. A cultura oceânica é sobre cativar as pessoas para que se reconectem com o oceano, e que essa relação seja baseada em conhecimento de qualidade e que reúne a acessibilidade no entendimento do valor da diversidade ecossistêmica e cultural, e, como consequência, na mudança de comportamento em relação aos oceanos. Criado nos Estados Unidos, o movimento se expandiu pela Europa e, em seguida, para o Brasil e o resto do mundo, sendo facilitado pela Unesco. Os elementos para embasar nesse desejo de reconexão começaram em 2002, quando os profissionais da educação e cientistas do mar se uniram para desenvolver recursos pedagógicos para o ensino das ciências do mar. Eles identificaram essa lacuna do ensino e conseguiram mobilizar institutos de pesquisa
para levar essa demanda a conferências e reuniões técnicas durante 2003 e 2004. Foi um passo importante para identificar a necessidade de aproximar a próxima geração de cientistas, pescadores, agricultores, empresários e líderes políticos do mar. Ou seja, a discussão da relação da humanidade com o oceano tinha um potencial muito grande e, portanto, precisaria vencer as ondas e navegar outros mares com diversidade de atores. Foi assim que surgiu o termo alfabetização oceânica. E em 2004 mesmo, houve um esforço para definir seus princípios e conceitos fundamentais que passaram então a ser tratados em conferências a cada 2 anos nos Estados Unidos. 7 princípios que desde sempre guiam o movimento. 1. A Terra tem um oceano global e muito diverso. 2. O oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica da Terra. 3. O oceano exerce uma influência importante no clima. 4. O oceano permite que a Terra seja habitável. 5. O oceano suporta uma imensa diversidade de vida e ecossistemas. 6. O oceano e a humanidade estão fortemente interligados dentro de um sistema socioecológico. 7. Há muito por descobrir e explorar do oceano. Desde então, a Unesco e a Comissão Oceanográfica Intergovernamental assumiram a responsabilidade de estimular essa discussão global e desenvolver ferramentas para a sua implementação. Com o lançamento da Agenda 2030 em 2015 e o anúncio da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável em 2017, assumiu o desafio de incorporar esse conceito também aqui no Brasil.